Você sabe o que é o Airflow? Não? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje a gente vai estar falando sobre a ferramenta Airflow. É uma ferramenta de orquestração. Não, e não é isso aqui não. Essa é uma ferramenta que te ajuda a organizar os seus processos quando você trabalha com dados. Por exemplo, muito utilizado na área de engenharia de dados para organizar como vai ser executado cada passo do seu processo de ETL. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, como fazer para você criar o seu primeiro DAG dentro do Airflow. Bora pro código! Bom, galerinha, nesse tutorial aqui a gente vai estar falando sobre o Airflow, como trabalhar com ele, como criar a nossa primeira DAG. Nesse caso a gente vai descobrir o que é uma DAG, o que são tasks, o que são operators e como escrever o código para o nosso DAG funcionar. Lembrando aqui que se você quiser seguir o passo a passo e executar o DAG na sua máquina, você precisa também ter o Airflow instalado na sua máquina. Não é o escopo desse vídeo a parte da instalação, muito porque provavelmente no seu trabalho, se você estiver utilizando o Airflow, já vai estar instalado, mas deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu mostre como instalar o Airflow na máquina para vocês testarem, que aí a gente pode talvez fazer um vídeo dessa instalação, ok? Beleza, falando agora, vamos para o código. Eu vou estar utilizando aqui o VS Code, mas você pode estar utilizando o editor que você preferir, sem problema nenhum. Ok, abri aqui o meu editor, chamei esse programinha de tutorial.dag.py e é ele que vai estar dentro lá do nosso DAG, vai ser o nosso DAG chamado tutorial DAG, beleza? Então vamos lá criar o nosso primeiro DAG. Para isso, deixa eu mostrar primeiramente, rapidinho, o que é um DAG. Um DAG é isso aqui. Aqui. Isso aqui é um DAG. Ele é composto pelas tasks e cada task vai fazer algum tipo de função, vai fazer uma inserção no banco de dados, vai ler de algum banco de dados ou de algum arquivo, vai fazer algum tipo de transformação. Além disso, o que são as tasks? Essas aqui, ó, são as nossas tasks. São as tarefas, né? O que a gente vai querer fazer. E elas podem estar em paralelo, elas podem ter precedência, né? Só pode executar uma task depois que a outra terminar. E é chamado de DAG, que é um acrônimo para quê? É um acrônimo para Direct Acyclic Graph, porque nós temos essas setas aqui. E o que acontece? Vou mostrar para vocês. O que acontece é que nós temos aqui as nossas tasks, que são as nossas tarefinhas, e elas vão estar interligadas entre si. Só que elas são acíclicas porque nós temos um início e um final. Só que ela não pode ter essa volta, esse retorno, senão ela seria cíclica. E aí o Airflow não funciona. Graph, porque ele trabalha por baixo dos panos com o conceito de grafos, né? Que são as ligações entre arestas. Mas isso aqui não tem muito a ver não. O importante é você saber que você tem as tasks aqui e elas são interligadas e você pode colocar elas rodando em paralelo, uma atrás da outra, pode intercalar várias tasks dentro do seu DAG, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui para criar a nossa DAG é importar a DAG. Então, from Airflow import DAG. E agora também eu vou importar o datetime from datetime import datetime, que a gente vai ver que a gente vai precisar dele aqui, ok? E aqui também eu vou estar utilizando o que? Eu vou estar agora utilizando o Context Manager do Python para criar um objeto DAG que a gente vai querer utilizar. O Context Manager aqui no caso é o with, que permite a gente alocar ou desalocar recursos. No caso aqui eu vou estar alocando uma DAG para depois, quando ela terminar, ela ser desalocada. With DAG as DAG. E dentro dessa DAG, a gente vai passar alguns parâmetros, ok? O primeiro parâmetro que eu vou estar passando é o quê? É o ID da DAG. O ID, ele tem que ser um identificador único e pode ser o nome que você quiser. No caso aqui, eu vou estar chamando ele de tutorial DAG, que é o mesmo nome do meu programinha aqui, tutorial DAG.py.
O segundo parâmetro que eu vou estar passando é o quê? É o início da execução da minha DAG. Então, nós vamos utilizar o start date e a gente vai fazer assim, datetime 2021,12,1. Então, o nosso start date aqui é no dia 1º de dezembro de 2021. O próximo parâmetro que eu vou estar utilizando aqui é o parâmetro chamado schedule interval, que é o intervalo de quanto em quanto tempo o seu DAG vai ser executado. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona ele aqui. Schedule interval. E aqui, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar utilizando os mesmos padrões que a gente utiliza lá na crontab do Unix, para a gente especificar que você quer que a nossa DAG seja executada de 30 em 30 minutos. Se você não conhece mais os padrões de como funciona a crontab do Unix, eu vou deixar um link aqui nas descrições e eu aconselho fortemente a você dar uma olhada porque é bastante utilizado, ok? Então vou colocar aqui que é o seguinte: 30, asterisco, 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 asterisco. Por que isso? Porque você coloca de 30 em 30 minutos, e aqui tem hora, dia da semana. Dá uma olhadinha lá como é que funciona os padrões do Unix para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que a gente utiliza esse scheduler interval, beleza? Ok. O próximo parâmetro vai ser o quê? O próximo parâmetro que a gente vai estar utilizando é um parâmetro chamado catch-up. Então, eu vou botar ele aqui, que é o catch-up, e vou colocar ele como false. O que exatamente esse parâmetro faz? Esse parâmetro é o seguinte: a partir da nossa data de start date, né, que é a data de início de execução do nosso schedule, até hoje, todos os DAGs que não foram executados, ele vai criar uma DAG e vai executar. Então você vai ficar com várias DAGs dentro do seu Airflow. Mas se a gente colocar o catch-up igual a false, quer dizer que ele não vai fazer isso, ele só vai criar a DAG para essa última execução que ele vai verificar e executar. Então essa aqui é uma boa prática para você utilizar sempre o catch-up igual a false, principalmente se você está colocando o start date, uma data um pouco depois, né, anterior à data atual, para você não ficar com tantas DAGs dentro do seu Airflow, beleza? Outra coisa muito importante aqui, que sempre me confunde, né? Quando eu comecei a verificar, a trabalhar com Airflow, me confundiu, ainda me confunde um pouco. É o seguinte: essa start date é a data de início de execução, mas a DAG ela só vai ser efetivamente executada quando? A partir do start date mais o scheduler interval. Então quer dizer que a partir do dia 1/12 de 2021, à meia-noite, mais 30 minutos é que o seu DAG vai ser executado. Então ele só vai ser executado quando? Meia-noite e 30. Né? A partir de meia-noite e 30, essa vai ser a primeira execução do seu DAG. Então sempre o start date mais o scheduler interval. Ok? Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a importar os operators para a gente começar aqui a executar as nossas tasks. Então vamos lá. O primeiro operador que eu vou estar utilizando aqui é o Python Operator. Então eu vou fazer assim: from Airflow ponto operators ponto Python import Python Operator. E exatamente o que um operator faz? Ele é o operador daquela task que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai estar criando uma task que vai ser executada com o programa Python, você vai utilizar um Python Operator. Se você estiver utilizando uma task que vai ser alguma coisa escrita em Bash, né, vai utilizar o Shell, você vai utilizar o Bash Operator. Se você estiver utilizando alguma task com acesso a banco de dados, provavelmente você vai estar utilizando o operator daquele banco de dados. É para isso que o operator serve, ok? Então agora vamos criar a nossa primeira task. E aqui uma observação: é possível você criar a sua task dentro
da DAG como a gente está fazendo aqui agora, tá? Esse aqui é um tutorial, então fica mais fácil para eu colocar ela aqui. Só que também é possível você criar um programa separado e chamar esse seu programa dentro da sua DAG. Como, por exemplo, se você tiver um SQL ou um programa em Python, você pode chamar o seu SQL, criar um SQL fora e chamar ele dentro da DAG. Mas no caso eu vou fazer aqui dentro mesmo, ok? Então vou fazer assim, ó, captura e conta dados. Esse aqui é o nome da minha task. E eu vou estar utilizando o que? O Python Operator. E dentro da minha task eu vou estar passando dois parâmetros. Um é o task ID. Então, toda task tem o seu ID. E geralmente a gente chama do mesmo nome da task. Eu pelo menos prefiro assim. E o outro parâmetro que você vai passar é o Python Callable. E eu vou chamar esse cara de captura e conta dados também. E o que é esse Python Callable? É uma função que eu vou criar agora chamada de captura e conta dados. Por quê? Porque eu vou fazer alguma transformação nessa minha task. Então essa minha task vai estar recebendo uma função que faz alguma coisa. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou importar algumas coisinhas aqui. Então vou fazer assim, import pandas as pd import requests import JSON. Ok. E agora eu vou estar criando a minha função def captura conta dados, não vai receber nenhum parâmetro. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar uma URL aqui. Nesse caso eu vou estar indo na web e pegando a informação da cidade de Nova York num arquivo JSON. Pode ser qualquer coisa. Eu peguei isso aqui só como exemplo, tá? E vou fazer o seguinte, response vai ser igual a requests ponto get URL. E meu data frame vai estar recebendo pd.dataframe JSON.load de response.content. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, qtd vai ser igual a len df.index return qtd. Então eu estou indo na internet, pegando um arquivo JSON, fazendo o response dele para trazer essa informação para cá. Depois eu transformo esse arquivo JSON em um data frame e eu faço a contagem de linhas desse meu data frame. Ok? É isso que a minha função captura conta dados está fazendo. Beleza. Agora nós vamos criar mais uma task. Essa task ela vai verificar a quantidade de registro no arquivo e para isso a gente vai estar utilizando um outro operator. Qual? Um operator chamado branch Python operator. E esse operator ele vai fazer exatamente isso. Ó. A gente vai ter aqui uma task que vai estar verificando o que? Ela vai estar verificando uma determinada condição e a partir dessa condição ele vai para um lugar ou vai para outro lugar. É isso que o branch Python operator faz, ok? Então, deixa eu, antes de criar essa task utilizando o branch operator, eu vou estar utilizando, vou criar aqui uma outra task, que é a task que ele vai verificar, né, que ela vai ser verificada se a quantidade está ok ou não está ok. Para isso, eu vou estar utilizando o bash operator. Então, eu vou aqui importar esse operador. Então, vai ser airflow.operators.bash import bash operator. Eu vou criar aqui as minhas duas taskzinhas. Vou chamar uma
task de válido. E ela vai estar recebendo o bash operator. E a gente já sabe que tem que ter um task ID. E o task ID eu vou chamar de válido. E ela aqui vai ter um bash command, que é um comando do bash. E esse command vai ser o que? Opa! Aqui, volta aqui. Esse command vai ser o que? Vai ser um echo. E aqui a gente passa assim, quantidade. Ok. Vou criar uma outra task aqui, chamada de não válido, vou botar um N aqui também, e aqui a quantidade não ok. Deixa eu só ajustar isso aqui que está escrito errado. Ok, quantidade não ok. Beleza, criamos essas duas taskzinhas aqui. É só para ele verificar se tiver uma determinada quantidade ok, ele vai para uma task. Se não tiver, ele vai para outra task. É isso que ele vai fazer aqui para a gente. Beleza. Então agora a gente precisa criar o quê? Uma task, né, que vai verificar se a quantidade de dados é válida ou não. Então vamos criá-la aqui. A gente vai chamar assim, ela é válida e vai passar a branch Python operator, task ID, vai receber o nome de é válida, e um Python callable, também chamado é válido. E agora a gente vai criar a nossa funçãozinha que o Python callable vai chamar. Então, def é válida e vamos fazer o seguinte, if o que? QTD maior do que 1000 linhas, por exemplo, você dá um return de quem? Você dá um return da task válida. Se não, você dá um return da task não válida. É isso aqui que ele vai fazer. Ok? Então, se a quantidade estiver ok, ele vai para uma determinada task, no caso a válida. Se não tiver ok, ele vai para outra task não válida. Mas aí surge a grande dúvida. Como é que a gente vai pegar o valor que está em QTD, que está sendo executada em outra task? A resposta é o seguinte. Tem uma função no Airflow que se chama xcons. As xcons também tem o significado dela é de communicate message, e é com ela que a gente consegue compartilhar informação entre as tasks. Só que é o seguinte, as informações, né, criadas pela task que a gente criou ali, ela fica armazenada dentro de um banco de dados interno do próprio Airflow. Por isso que com esse xcon a gente consegue pegar essa informação, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai passar um parâmetro chamado task instance. Por quê? Porque por padrão, uma task, né, é uma execução isolada, e assim como a gente criou uma instância da DAG, quando uma task ela é criada como uma task instance. E essa task instance, ela tem alguns métodos que a gente consegue utilizar. E o xcon é um deles. Com o xcon, a gente consegue pegar ou mesmo enviar informações para as outras tasks. Beleza? Então a gente vai verificar como é que faz isso agora. A gente volta aqui no código no válida e coloca TI de task instance, um parâmetro aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, QTD vai ser igual ti.xcon pull para pegar task ID, aí tu vai pegar essa informação de que ID, aí você vai passar para ele qual é o ID que você vai pegar, qual é a task que você vai pegar, qual é a task? É a task captura conta dados, é essa aqui, ok? Legal. Salvou, beleza, o nosso DAG está pronto. Então agora vamos abrir o Airflow para ver como é que ele ficou. Vamos lá.
Airflow. Vou dar um refresh aqui. Procura ele aqui, ó, tutorial DAG. Tá aqui. Beleza. Captura conta dados, é válido, não válido. E eu botei M válido. Pera aí, deixa eu voltar lá só para consertar isso. Ah, não, aqui eu botei com M válido, N válido. Pronto. Salva aqui, volta lá, dá um refresh e agora tá certinho, N válido. Mas repare o seguinte, repare que ele não está com aquelas setas, né? Então ele não sabe, como a gente não está conseguindo verificar aqui como é que está a parte da execução, quem vai primeiro, quem não vai. Mas como é que a gente faz isso? Volta lá de novo no nossa DAG e é o seguinte, a gente consegue aqui ver essa interligação e pode fazer essa interligação como? Dessa maneira aqui, ó. A gente começa a pegar a primeira task que tem que ser executada, essa aqui, e a gente utiliza aqui, ó, maior. E pega a segunda que tem que ser executada, que é válida, coloca aqui. E maior. Só que a gente tem aqui o válido e o não válido. Só que ele está numa branch, né? Então ele pode ir para um lado e para um outro. E a gente vai fazer o que então? Porque eu não quero que ele seja executado primeiro do válido ou depois do não válido. Você tem que ir de um lado para o outro. Para colocar eles em paralelo, você pode fazer o seguinte, ó. Coloca um conchete, válido, N, válido. Válido. Agora a gente volta lá na nossa DAG e tá aí, ó. Primeiro vai executar o captura de dados, né? Captura conta dados, depois o válido. Dependendo daquela quantidade de linhas, ele vai para o válido ou vai para o não válido. E como é que nós vamos executar? A gente dispara nesse botãozinho aqui. Então, abriu ele aqui, ó. Então ele já está ligado, a nossa DAG está ligada. Vou dar um refresh. E deu algum erro aqui, ó. Ele está em vermelhinho, é porque ele deu algum erro. A gente pode dar uma olhada. Vai aqui em log. Name PD is not defined. Será que eu errei alguma coisa lá no nosso importação do pandas? Ah, eu chamei ele de pandas, não chamei ele de PD. Então aqui, ó, PD, né? Salva. Volta. Aí volta para o nosso DAG aqui, Graph View, ok. Aí o que você pode fazer aqui? Você primeiro para a sua DAG, clica em cima dela, dá um clear. Clear é para você limpar essa sua DAG. Essa execução, você vai parar ela, né? Você vai, a execução que foi feita nessa task aqui, você limpa, ela vai ficar limpa, como se não tivesse acontecido ainda. E aí você liga de novo a sua DAG. E aí, dá um refresh. Opa, verdinho, claro, está executando. Aí você vai dando um refresh. Opa, deu outro probleminha. Vamos lá. Vamos dar no log aqui, ó. Read. Aonde? Ah, aqui, ó. Loads. É, rapaz, aqui é raiz. Você vai errando, vai consertando e vai mostrando pra galera que nem sempre você, né, demora. Não é tudo bonitinho, não. Mas vamos lá. Então a gente volta agora de novo para nossa DAG. Dá um clear de novo. Ok. Na verdade, para a DAG, vem aqui, dá um clear, dá um ok. Vou dar um refresh, beleza, tá limpinho. Agora vou disparar lá de novo. Aqui. Opa, executou ok. Opa, o válida deu um problema. Agora a gente vem aqui e dá uma olhada no log. Task N-válida not found. Então deve ter algum probleminha lá no nome na hora de achar. Então vamos ver aqui que a gente está escrito. N-válido. N-válido. E aqui é válido. Opa! Bom vocês verem que a gente, né? Galera aqui do YouTube erra também, rapaz. A gente erra também. A gente não bota às vezes no vídeo, não. Mas dessa vez eu vou deixar tudo para vocês verem que demora aqui. Mas vamos lá. Volta lá na nossa DAG. Volta aqui. Close. Para a DAG. Dá um clear. Desde o início. Aí ele vai limpar tudo. Executa de novo. Pá. Opa, esse foi.
o válido, agora rodou, olha aí, a DEG rodou toda bonita, olha que bacana. Então nós temos aqui a nossa captura de contadados, a gente foi lá na web, trouxe aquela informação, criou o nosso data frame e fez uma contagem. Se essa contagem ela for maior do que 1000, ela é válida. Se ela for menor do que 1000, ela é não válida. Então ela foi para o não válido. A gente pode mudar isso aqui também, se vocês quiserem, para ver se ela vai agora para o válido. A gente pode fazer o seguinte, ó. Se a quantidade for, sei lá, maior do que 10, ela vai para o válido. Se não, ela vai para o não válido. Então vou voltar aqui na nossa DEG, para ela, vem aqui no início, dá um clear, ok, tá limpinho, dispara a DEG, dá um refresh, tá executando. Pá, show! Agora ela foi para o válido, ou seja, maior do que 10, ela é válida. Então, é dessa maneira aqui que a gente trabalha com o Airflow. É possível fazer várias coisas com o Airflow. Logicamente, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês verem, né, como é que funciona aqui o Airflow. Então, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou? Um abraço!